Vamos lá. Assinale a alternativa errada com relação ao trovadorismo, certo? Então vamos fazer uma questão básica de interpretação, que é o quê? Se é a alternativa errada, vamos ler, né, gente? Não vamos colocar a que é certa. Então é a alternativa errada que a gente vai achar. Vamos lá. Na A, nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista feminino. Sim, ponto de vista feminino, vamos lembrar o lírico, então tá certo. Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre senhor e camponesa. Algumas cantigas de amor retratam essa situação de um senhor, de uma pessoa ligada à nobreza, querendo se envolver com uma camponesa por uma questão também de posição social, né? Ele estava acima, então ele tinha esse poder de sedução lá, a meio, igual essas fanfics prontas, igual a 50 tons de cinza, né? E na C, então a B não é, a B está certa. Na C a gente vai ter a influência dos trovadores provençais, da região de Provença. É nítida na cantiga de amor galego-portuguesa. Galego é o termo que é utilizado para o português da época, que a gente chama de português galego, português arcaico. Então sim, vai ter a influência dos trovadores provençais, porque são eles que trazem para Portugal essa influência cultural. Então tá certa. E então só nos resta D. Durante o trovadorismo ocorre a separação entre música e poesia. Peço que vocês, se conseguirem me acompanhar, anotem aqui, vou deixar até riscado, que isso daqui é um traço do humanismo. Onde eu risquei, anotem humanismo aí. Por quê? Porque é no humanismo que ocorre a separação entre música e poesia. A música volta para um lado, se torna apenas um tipo de manifestação artística, e a poesia fica só no campo da literatura, então não se mistura mais. Como eu falei, vou passar para vocês no slide para que vocês compreendam. Vamos para 2. Na 2, o paralelismo é uma técnica de construção literária das cantigas trovadorescas que consistiu em... Só lembrando, lá no slide, vou passar no slide mais completo, que eu vou passar, que é o que eu uso no ensino médio, geralmente. Aqui a gente não tem tanto tempo. Lá vocês vão ver um pouquinho desses termos como paralelismo, verso, estrofe, certo? Então ali a gente vai entender um pouquinho mais do que é paralelismo. Mas vamos lá que eu vou resolver com vocês para ficar fácil e já dar uma noção do que é. Paralelismo, uma técnica de construção literária das cantigas trovadorescas, consiste em unir duas ou mais cantigas com temas paralelos e recitá-lo ao mesmo tempo. Isso era impossível, as cantigas não se misturavam. Tanto que as cantigas de amor estavam ligadas à nobreza e as cantigas do amigo já caíam um degrau na classe social. Então elas não podiam ser misturadas, elas não estavam, por exemplo, no mesmo evento literário em si. Então a A não é. B. Um conjunto de estrofe que sempre procura dizer a mesma coisa. Isso, na verdade, a gente chama de estribilho, quando a gente fica repetindo o refrão como um recurso linguístico, um recurso estilístico. Não é também a B. Apresentar a cantigas na festa da corte, sempre com acompanhamento de coro. Não é. O coro existia, mas ele, na verdade, estava muito mais ligado à escolha do trovador de quem estava compondo. Então a C não é. Pressupor que há sempre dois elementos paralelos. Paralelos é algo que se completa ou que percorre o mesmo caminho ou que andam juntos, que dialogam e um refrão que se repete. Vamos lá pensar assim, a gente tem uma estrofe lá. E depois dessa estrofe a gente tem o refrão. Depois desse refrão a gente tem outra estrofe. Essa outra estrofe completa a estrofe anterior. Então a gente vai ter a primeira estrofe, que está falando de determinado contexto, determinada coisa. E a gente vai ter o refrão, que vai se repetir várias vezes. E o verso que vem, a estrofe que vem depois do refrão, ela completa a estrofe anterior. Por isso é paralelo uma à outra. Uma completa a outra, as duas de alguma forma percorrem o mesmo sentido. Então é a letra D, certo? Vamos para a poesia trovadoresca está inserida no contexto histórico e responde: Renascimento? Não, Renascimento é o classicismo. Pós-modernismo? Jamais. Idade Média, feudalismo. Claro, gente, vamos lembrar, a Idade Média, por mais que era o final da Idade Média, ainda é Idade Média. Show! Vamos para... Lá na 4 a gente tem: o movimento desenvolveu-se no apogeu político de Portugal. Consiste numa concepção artística baseada na imitação dos moldes clássicos grecos e latinos, que eu vou deixar sublinhado. Então, se vocês sabem que é os moldes clássicos, gregos e latinos, a gente já vai ter o quê? Uma proximidade do que é o classicismo. Nele, o pensamento lógico, o racionalismo aqui, predomina sobre a emoção e estrutura da composição poética, obedece formas fixas. Vamos lembrar a questão de formatar a poesia
de uma forma rígida, né? Muito ligado ao que? Ao classicismo, com a introdução da medida nova, que é o que é trazido da Itália, que é o doce estilo novo, que convive com a medida do modernismo. Não. Barroco? Não. Romantismo? Não. Classicismo, gente. Ó, o classicismo. O enunciado da questão já revela muito a questão em si para vocês. Então, classicismo. Na 5, a gente tem o classicismo é a versão literária do Renascimento. Entre os principais representantes do movimento em Portugal estão Mário de Sá Carneiro e Flor Bela Espanca. Não, Mário de Sá Carneiro e Flor Bela Espanca são do modernismo português. Francisco de Sá Miranda, bom, foi ele que trouxe as novas ideias para Portugal, pode ser. E Luís de Camões, pronto. Luís de Camões, Sá Miranda foi quem implantou, quem introduziu as ideias, e Luís de Camões foi quem desenvolveu elas. No classicismo a gente tem outras figuras, mas essas são as figuras mais ímpares, porque elas ficaram mais marcadas pelo trabalho inicial e o trabalho de desenvolvimento. Então, letra Na C a gente tem as poesias trovadorescas satíricas consistiam em A. Cantiga de amor, cantiga de escárnio, não. Cantiga de amor e cantiga de amigo, vamos lembrar, a gente tem satíricas, então essas são as líricas, não é. Cantiga de maldizer e cantiga do amigo, também não, a gente tem satíricas e líricas aqui nas mesmas questões, então é só a letra D, cantiga de escárnio e maldizer. Fácil, gente, muito fácil daqui. E na 7, assinale a alternativa incorreta. Ó, vamos ler, interpretar com calma esses pontos. A. É o estilo dominante na literatura ocidental durante o século XVI ou o quinhentismo. Não, essa está certa. B. Corresponde à época do Renascimento em que se observa a recuperação dos valores culturais greco-romanos. Sim, certíssima. C. É o estilo que incorpora os valores humanistas, renascentistas, o racionalismo, universalismo, antropocentrismo. Sim, completamente. Começa no Brasil em 1500 com a carta de Pero Vaz de Caminha. Não, gente, então é letra D. Vamos lembrar que o quinhentismo não tem nada a ver com o classicismo. Essa questão aqui, a D, o que corresponde a ela é o quinhentismo, então não é o classicismo. Certo, gente? Espero que tenham gostado da aula. Vou tentar me organizar aqui para postar os slides mais completos. Qualquer dúvida, deixem ali na postagem do Classroom ali para mim, que eu vou retornar numa aula, talvez no sábado eu consiga marcar uma aula para tirar dúvida com vocês, certo? Mas acredito que não vão ficar dúvidas, porque a literatura ela não se torna tão complexa aqui nesse momento. Ela vai ficar complexa com a avançada. A gente se vê. Até mais, gente. Tchau, se cuidem.